rede de computadores e a internet. Eu começo logo dizendo que se tem uma rede de computadores quando a troca de informações e o processamento dessas por meio de comunicação. Para esse resumo, eu dividi a estrutura da rede em três: a periferia da rede, redes de acesso e meios de comunicação e núcleo da rede. E cada uma delas eu vou falar daqui em seguida. A outra parte que eu vou deixar separado é a parte de protocolo, vai ficar no final. A periferia, ou borda da rede, é onde se encontram os sistemas finais. Esses sistemas finais, também chamados de hospedeiros, são todos os equipamentos que estão conectados à internet. Eles executam aplicações distribuídas. E o exemplo deles são os PCs, os servidores, celulares, etc. Suas conexões se dão por enlace de comunicação e comutadores de pacote. Suas regras para envio e recebimento de informações são regidas por protocolos. E cada um desses aqui vão ser falados ao decorrer do resumo. É certo falar antes das aplicações distribuídas, porque é com isso que os sistemas finais trabalham. Essas aplicações distribuídas são chamadas assim porque envolve diversos sistemas finais. Porque não é só uma aplicação e só naquele dispositivo. Ela é distribuída para vários outros. E essa comunicação se dá por API, que a API é um conjunto de regras que qualquer aplicação deve seguir para possibilitar essa comunicação entre outras aplicações que estão em outros sistemas finais. Certo? Aí vamos falar logo dos meios de transmissão, antes de passar para outras partes da estrutura da rede de computadores. Os meios de transmissão podem ser categorizados em dois grupos: os meios guiados e os não guiados. Os meios guiados dependem de um meio físico para transmitir. O exemplo deles são cabo metálico, traçado, fibra óptica. E os meios não guiados não dependem desse meio físico. Aí estão os canais de rádio, que usa ondas eletromagnéticas. Cabo coaxial. Primeiro deles. Por sua blindagem contra a interferência, ele é usado muito em TVs e antenas. Ele utiliza o conector BMC, que já vou mostrar a imagem dele. Aqui podemos ver na figura que ele tem um núcleo de cobre dentro dele, um material isolante para prevenir interferências, um condutor externo e o cabo para proteção, para que ele não danifique tão rápido. O problema dele é que eles são caros e pouco maleáveis. Aqui o cabo de pá traçado. Ele tem como um cabo pá traçado. É composto só por 4 cabos parede de fios de cobre torcidos. Esse aqui na imagem é o exemplo do Cat5. Tem várias categorias, mas só que não vale a pena falar aqui pelo tempo, né? Mas aqui é um exemplo do Cat5, um cabo de pá traçado. Eles, por serem traçados, seus níveis de ruído e interferência externa são reduzidos. São bem utilizados em rede LAN. A gente acaba chamando eles de cabo de internet, aquele azulzinho. Ele tem um ótimo custo-benefício, é por isso que a gente vê tanto por aí. São bem maleáveis e fácil de instalação. Pode chegar até 100 metros, eu estou falando coisa que não precisa. Baixa imunidade e interferências externas. Certo. Só isso dele. Cabo de fibra óptica. Transmite dados por refração e reflexão da luz. Eles são compostos de plástico e fibra óptica. Aí eu cito logo as vantagens dele todo. Porque ele tem tanta vantagem que ele é favorito quando se trata de meio de transmissão guiada e longo alcance. Bem, eles são resistentes, resistentes à corrosão, podem suportar taxas de transmissão de até dezenas ou centenas de gigabits por segundo, são imunes a interferências eletromagnéticas porque utilizam a luz para transmitir informação, tem a baixa atenuação de sinal, como diz, é muito boa para grandes distâncias. Aqui uma foto digital dele, bonitinho. E os canais de rádios não tem muito o que falar, né? Os canais de rádios são
carregam sinais eletromagnéticos e eles estão presentes tanto no sinal transmissão por satélite e tanto nas transmissões que acontecem no seu dia a dia, que são chamadas de wireless, sem fio, tanto na parte de infravermelho e essas coisas. Além dos cabos, né? Para aparecer de cabo, tem também os conectores. Tem o RJ11, que ele é utilizado em fios telefônicos, e o RJ45, que é usado de rede, conhecido como um cabo de rede, bem famoso isso aqui. Esses dois interessantes que, pelo meu entendimento, eles vão no cabo de pá traçado. E o RJ11 vão quando eu quero usar telefone, o RJ45 quando eu quero usar a internet. Esse aqui é o conector BMC, usado em cabos coaxiais para a TV. A frequência de TV também foi usada para transmitir internet, que também vou dizer depois. Redes de acesso. Então, agora chegamos na segunda parte da estrutura da nossa rede, redes de acesso. Essa rede de acesso é a rede física que conecta no sistema final ao primeiro roteador. E esse roteador é chamado roteador de borda. De um caminho parte do sistema final até outro qualquer. A gente pode ver aqui a rede de acesso não carrega nessa parte azulzinha, que é o roteador de borda. O roteador que está conectando qualquer uma dessas redes a ISP. Bem, mas como era as redes de acesso à internet residencial ou empresarial antes? Tinha a DSL, que é a linha digital de assinante, que ela utilizava a linha telefônica, né, para transmitir dados. Ela utilizava o cabo de pá de fio de cobre traçado, que a gente já falou. Usava também internet a cabo, que utiliza a infraestrutura da TV a cabo, usa no cabo coaxial. Tem a Fiber to Home, FTTH, que utiliza fibra óptica como cabo. A Ethernet também utiliza o pá de fio de cobre traçado, pá de fios de cobre traçado para se conectar ao comutador Ethernet, roteador Wi-Fi. O Wi-Fi também, que utiliza onda de rádio para se conectar ao computador de pacotes. Também tem um acesso sem fio em longas distâncias, que vai até quilômetros, que 0 a 3G, depois 4G, hoje 5G, que ela utiliza uma estação de base controlada por um operador de celular. Essa foi a parte de redes de acesso. Nossa rede física que conecta o sistema final ao primeiro roteador. Agora vamos para o núcleo da rede, a terceira parte da nossa estrutura de rede. Bem, essas aqui são as redes de comutadores de pacote e enlaces que interconectam os sistemas finais da internet. É formada por todas as ISPs. ISPs global, regional. Vamos falar aqui das ISPs. Cada ISP é uma rede de computadores de pacote e enlaces de comunicação gerenciada de forma independente. E elas executam o protocolo IP. Aí vamos logo falando daqui tudo sobre ISP, a hierarquia das ISPs. Cada ISP deve se interconectar e existe um nivelamento entre elas. O nivelamento. O de nível 1 é de alcance global ou nacional, depende do país. Né? Um exemplo delas são os cabos marítimos que interconectam continentes. A de nível 2, nacional ou regional, também dependendo do país, são os provedores de serviço que interconectam a de nível 1, aqui é global, a de nível 3, que é regional, que ainda vou falar. Um exemplo delas são a TIM, a Oi, a Viva, claro que a gente conhece. As de nível 3 têm alcance regional, e essas são as que estão bem mais próximas dos usuários, de ajuda a se conectar à internet cobrando dinheiro deles.
Um exemplo deles são a Mob, Telecom, Brisonet, Cyberinfo. Agora vamos lá para a comutação de pacotes. Como essa parte, a parte do núcleo da rede se trata das redes de computadores de pacote, né? Rede de computadores de pacote, enlace. Essa parte eu vou falar logo de tudo que é comutação. Comutação de pacotes, começando por ela. A comutação de pacote acontece quando o sistema final de origem precisa enviar uma mensagem a outro sistema final de destino. Começando aí. Para enviar, o sistema final de origem fragmenta a mensagem em porções de dados menores, denominadas pacotes. Entre a origem e o destino, os pacotes passam por um comutador de pacotes. Aqui um exemplo de comutador de pacote, pode ver. O switch e o roteador. O comutador só passa o pacote adiante para o destino quando recebe por inteiro. A transmissão, armazena e envia. Atrasos. Agora o atraso aqui nessa transmissão. Quando o pacote viaja de nó para a nó subsequente, sofre ao longo do caminho diversos tipos de atraso. O nó veja como um sistema final um roteador. O atraso de processamento. O atraso de processamento é o tempo exigido para examinar o cabeçalho do pacote e determinar para onde direcioná-lo. Atrasos de processamento em roteadores de alta velocidade em geral são da ordem de milissegundos ou milissegundos. Atraso de fila. Receber o pacote não é o único requisito para o computador começar a transmissão de um pacote. Antes disso, ele precisa passar por uma fila. Esse atraso de fila, essa fila que é chamada de buffer, fila de saída, e existe uma delas para cada enlace do computador. A cada enlace do computador existe um buffer de saída, também chamado buffer de fila. Quando um dado enlace de saída do computador já se encontra ocupado com a transmissão de pacote, o próximo pacote a ser transmitido deve esperar sua vez no buffer de saída. Esse tempo de espera é denominado tempo de fila. É o tempo que aquele pacote está esperando para conseguir entrar, pelo menos no buffer de saída. Esse é o atraso de fila. Mas tem esse negócio também chamado perda de pacote. Mas o espaço do buffer é finito, ou seja, pode acontecer de um pacote entrar no buffer de saída e encontrá-lo lotado. Neste caso, ocorrerá uma perda de pacote. Ou seja, um pacote que está chegando ou um dos que já estão na fila é descartado. O pacote descartado é reenviado automaticamente em outro momento. Atraso de transmissão. Um atraso de transmissão é L sobre L. É a quantidade de tempo exigida para empurrar, isso é, transmitir todos os bits do pacote para o enlace. Aqui os bits já estão no buffer, né? Aí a gente quer agora transmitir para o enlace. E tem até uma forma, né, que o atraso de transmissão, você bota o número de bits por pacote, que é sempre o mesmo número de bits por pacote, e divide pela taxa de transmissão do enlace. Na prática, né? Na prática mesmo, os atrasos de transmissão costumam ser na ordem do micro a milissegundos. Aqui podemos ver o atraso de propagação, que é diferente. É o tempo necessário para propagar um bit desde o início de um enlace até o roteador. Nós estamos lidando com um bit. É a distância entre dois roteadores dividida pela velocidade de propagação. O bit se propaga à velocidade de propagação do enlace, qual depende do meio físico. Vai variar essa propagação para uma fibra ótica, vai variar para traçado. Aí tem uma faixa, né? Uma faixa pequena que pode chegar até a velocidade da luz, que é da fibra ótica. Também temos uma forma para a taxa de tempo de propagação, que é a distância dividida pela velocidade. E tem outra coisa bem interessante chamada o atraso nodal, que é a soma desses quatro atrasos. Atraso de fila, atraso de processamento, atraso de fila, atraso de transmissão e atraso de propagação. Aqui podemos ver a imagem detalhe bem, cada um desses atrasos.
Além da computação de pacotes, temos a computação de circuitos, né? Que nessas redes, os recursos necessários para a comunicação entre sistemas finais são reservados por dados períodos. Eles eram usados em redes telefônicas tradicionais. Bem, na computação de pacotes de circuitos ocorrem três fases. Estabelecimento do circuito. Antes que os sistemas finais telefônicos comecem antes da comunicação, há uma reserva de recurso necessário para essa comunicação. E esse recurso é chamado de largura de banda. A transferência de pós ocorre depois do estabelecimento de circuitos com a troca de informações entre origem e destino. E a desconexão de circuito. Terminada a comunicação, a banda de banda larga é liberada. A largura de banda é liberada. Bem, temos aqui a multiplexação em redes de computação de circuito. O que é isso, né? Para se estabelecer o uso da largura de banda na computação de circuito, é feito a multiplexação dela. A divisão dessa largura de banda é feita para se estabelecer a comunicação na computação de circuitos. E temos aqui duas. A multiplexação por divisão de tempo, a multiplexação por divisão de frequência, em que um enlace reserva uma banda de frequência para cada conexão durante um período da ligação. Existe uma largura de banda grande lá, aí ocorre a divisão e cada uma delas é reservada para uma comunicação em dado período. Em redes telefônicas, a largura de banda da frequência de 4 kHz, que é o necessário para que você consiga transmitir a voz, essa largura de banda. Também temos a multiplexação por divisão de tempo, que a largura de banda é uma completa largura de banda é dividida em intervalos de tempo imperceptíveis por ouvido humano. Bem, na segunda parte desse resumo, vamos falar das regras da rede. Nessa parte, vamos falar dos protocolos da internet e a pilha de protocolos. Bem, mas o que são protocolos? Protocolos são regras de como algo deve acontecer. Então, protocolos de internet são regras de como algo deve acontecer na internet. Os protocolos de rede servem para possibilitar a comunicação entre qualquer nós da rede. Então, projetistas de rede, né, organizam esses protocolos em camadas, né? E um dos modelos mais famosos que serve de base para outros é o modelo OSI, que é obviamente um modelo conceitual, teórico, não aplicado, mas que serve de base para outros. E desse aqui vamos explicar cada uma das suas camadas, começando por de baixo, começando pela camada 1, física, que é a parte que cuida dos meios de transmissão. É a parte em que vamos ver o cabo coaxial, a fibra óptica, e todo dispositivo aqui da rede de computadores vão precisar dela, porque é a parte em que vai ocorrer a transmissão de bit, um negócio essencial aqui na tecnologia da informação. Camada de enlace. A camada de enlace cuida da transmissão de quadros entre dispositivos através de um meio físico em comum. Aqui estamos olhando além do que conexão ponto a ponto entre um cabo e um nó de um cabo para o outro. Estamos lidando em um dispositivo que vários estão conectados a eles. Que podemos ver o exemplo do switch. E essa parte de enlace é composta por duas partes, que é a LLC, que identifica erros, e a MAC, que usa o endereço MAC para conectar e definir permissões dos dispositivos. Terceira camada de rede, que cuida da transmissão de pacotes entre hosts de diferentes redes. Aqui estamos olhando além do que só uma rede, mas comunicação de sistema final para outro que está em outra rede. E outra coisa interessante é que ela cuida para que a transmissão entre sistemas finais siga caminhos mais curtos. Um exemplo bom disso, um exemplo de equipamento que pertence a essa camada de rede é o roteador, que ele usa o protocolo IP. A camada de transporte, ela define os serviços para segmentar, transferir e reunir os dados para comunicações individuais entre sistemas finais. Já a camada de seção, ela cria os canais de comunicação entre os dispositivos.
Já a camada de apresentação garante que os dados possam ser usados pela camada de aplicação. Uma coisa interessante é que é nessa camada em que, como diz, ela garante que os dados possam ser usados pela aplicação de qualquer sistema final. É nessa parte aqui que vamos ver o uso da criptografia. E a última camada é a camada de aplicação. É onde está todas as aplicações que a gente conhece, os protocolos. É uma camada cheia de protocolos, e que podemos ver aqui o HTTP, que provém aquisições e transferência de documentos pela web, o SMTP, que provém transferência de e-mails, FTP, que provém a transferência de arquivos entre sistemas finais. Aí, desse modelo OSI, como foi dito, surgiu outros que são usados hoje no mercado. Aqui vamos tratar, né, do TCP/IP, rede de protocolos da internet, que é realmente usado. Ele veio, né, ele juntando outras camadas do modelo OSI. A aplicação do TCP/IP é só apenas uma junção da aplicação, apresentação e sessão. O transporte continua sendo o mesmo transporte. Aí a parte de rede do OSI continuou, e aqui é mais chamada de internet mesmo. E juntaram tudo que tinha de enlace e a camada física e botou acesso à rede. Acesso à rede agora cuida de tudo que é hardware. É que aí desse conceito de pilha, de protocolo, de camada, a gente pode explicar o encapsulamento, que é um bom exemplo desse uso de pilha, de protocolos em ação. Aqui podemos ver, por exemplo, um e-mail. Esse e-mail ele é tratado na camada de aplicação. Aí vem a camada de transporte e segmenta esse e-mail. Aqui a gente pode ver 3 partes, mas é claro que é muito mais. Bem, a parte de transporte se segmentou. Aí vem a parte de internet. Bem antes o transporte, antes de segmentar, ele colocou o cabeçalho de transporte, né? Que aqui vai vir informações para correção de erro, endereço de destino, endereço de origem. Aí vem lá a parte da internet. Aí lá vem a parte Aí vem o protocolo da internet, que faz a mesma coisa, ainda divide em dados menores ainda e aplica seu cabeçalho. Também com bits com informações para correção, e endereço de destino e origem. Aí lá vem, acho que ele chega na parte de acesso à rede. Acesso à rede, e aqui ele experimentou dividir logo em enlace antes e depois física. Na parte de enlace ele dividiu o pacote em quadros, e adicionou muitas várias informações, endereço de quadro, e o trailer do quadro. E na parte de física é que todo esse quadro, que agora está de tudo dividido em quadro, virou bits. E no envio, né, esse processo todo aconteceu entre o processo de encapsulamento aconteceu de um semifinal, o seu enlace e o roteador. E agora eu vou passar do roteador para o sistema final de origem. Ocorreu o desencapsulamento, em que ele vai tirando todas as informações, usando e tirando todo o cabeçalho e as informações adicionais, e vai montando a informação, bit por bit, pacote por pacote, quadro por quadro, segmento por segmento, e é isso, a informação chega completa no sistema final. Bem, aí para finalizar, né, tem alguns estudiosos que não gostam muito dessa ideia de dividir a pilha, os protocolos em pilhas. Por quê? Porque eles acreditam que isso pode acabar duplicando a funcionalidade de um equipamento ou de um protocolo usado na camada anterior. A gente pode ver isso que
aqui no encapsulamento, desse encapsulamento, eles ficam usando direto, correção de erro, endereço de destino, endereço de origem. Aí eles acreditam que isso é só uma redundância. E a outra que a funcionalidade de uma camada pode necessitar de informações que são presentes somente em outra. E aqui acredita que pode ocorrer dificuldade de não ter acesso a um serviço, a alguma informação que está em outra camada, sabe? E acaba rompendo a separação que ocorre entre as camadas. E é só isso.